Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento, com muita satisfação, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Dizer que é uma alegria muito grande poder voltar a comunicar com cada um de vocês para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 9, de 3 de março de 2024. A lição de hoje nos traz como título o batismo, a primeira ordenança da igreja. Esse é um tema muito importante, já faz um bom tempo que nós tratamos desse tema específico e hoje nós temos a oportunidade de falar um pouco sobre o batismo nas águas, que é uma das ordenanças de Jesus dada à igreja. E nós poderemos aqui levantar algumas reflexões nesse comentário que são de suma importância para o conhecimento da igreja em relação a esse ato tão importante que é uma ordenança divina, como o título da lição aqui nos apresenta. O batismo, a primeira ordenança da igreja ou para a igreja. Primeiro momento eu quero dizer que o batismo nas águas, ele é claro, é bíblico, porém o batismo ele não salva ninguém. O batismo é para pessoas salvas. Isso não quer dizer que todos aqueles que são batizados necessariamente são salvos. Deveria buscar o batismo aquele que de fato tem convicção do seu encontro com Cristo, daquele que de fato se reconhece como alcançado pela graça divina e quer tornar público esse ato interior através do batismo nas águas. O texto áureo da lição é um texto muito importante, é um texto clássico em relação à questão da missão da igreja e das duas ordenanças dadas à igreja em todo o tempo, e uma dessas é exatamente o batismo. O que nós temos aqui? Mateus capítulo 28, verso de número 19, nos diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nesse texto aqui, nós temos uma riqueza de ordenanças, de doutrinas bíblicas inseridas apenas nesse versículo de Mateus 28, verso de número 19. Primeiro, nós temos aqui que essa ordem é uma ordem dada por Jesus. Então, quem está dando a ordem aqui é Jesus. E aí nós vamos ver quais são as ordens implicadas nesse texto. E é claro, a lição vai fazer o destaque para uma das ordens dada à igreja, uma das ordenanças, e aqui coloca a primeira ordenança da igreja, que é exatamente a questão do batismo. Bem, aqui nós temos, portanto, ide, ensinai a todas as nações. Aqui é uma ordenança que Jesus, nesse texto aqui, Jesus dá ordenança para a igreja, para os seus discípulos, para pessoas salvas, pessoas já batizadas. É bom fazer essa observação. Aqui, pelo menos esse grupo aqui específico aqui dos discípulos de Jesus, daqueles seguidores de Cristo que criam e eram batizados, ele está dizendo o seguinte: portanto, ide e ensinai todas as nações. Nós podemos teologicamente dizer que a expressão ide, ela diz respeito à evangelização, que é a grande ordenança para a igreja em todos os tempos. Então, ide aqui contempla a ordem da evangelização mundial, como o texto diz, que tem que ser a todas as nações. Portanto, ide faz referência ao ato da evangelização e ensinai faz referência ao ato do discipulado. Ou seja, a missão da igreja ela é completa quando ela não apenas leva Jesus às pessoas, mostra o evangelho da salvação, mas também quando essas pessoas que são alcançadas pelo evangelho da salvação, elas também são discipuladas, elas são ensinadas no caminho da fé.
e essa ordem é uma ordem dada por Jesus. Portanto, ide, ou seja, evangelizai e discipulai todas as nações. A ideia aqui de todas as nações é para deixar claro que a evangelização é para todo mundo, a salvação é oferecida para o mundo inteiro. E todos esses que são alcançados pela salvação, é necessário que receba da igreja um ensinamento, um discipulado para aprender como é viver a vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a segunda parte da ordenança, temos o primeiro ide, depois ensinai todas as nações, ou seja, depois que as pessoas forem evangelizadas, que elas forem discipuladas, ensinadas o caminho da salvação, para saber de fato o que é servir a Cristo, elas então devem ser batizadas, que é exatamente o tema da lição, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Ou seja, quando diz aqui a primeira ordenança da igreja, é para aqueles que se tornam igreja, aqueles que são alcançados pelo evangelismo, aqueles que são ensinados. A primeira grande ordenança para esses é que eles se batizem, é o batismo nas águas. Então nós temos então batizando que seja todos aqueles que creem de todas as nações, e esse batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui eu quero destacar duas informações importantes em relação ao batismo. A primeira é que a ordem para batizar, ela é dada por Jesus. Então o poder, a ordem do batismo é sempre em nome de Jesus. Assim como é em nome de Jesus que a igreja deve evangelizar, é em nome de Jesus que ela deve ensinar, também é em nome de Jesus que ela deve batizar. Porém, no final do texto, além da ordem para batizar, nós temos aqui uma fórmula do batismo, que eu acho bastante interessante, que aqui diz que esse batismo que é feito em nome de Jesus, ao ser batizado, essa pessoa ela seria batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, dentro da teologia, é claro, não são todos os teólogos que pensam assim, mas uma boa parte dos teólogos vai dividir exatamente esse texto, mostrando o quê? Que a ordem para batizar é a ordem dada por Jesus, ou seja, batiza-se em nome de Jesus, e a fórmula do batismo é que ele deve ser feito em nome da Trindade, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Essa seria a fórmula bíblica quando do batismo nas águas, que aquela pessoa que está sendo batizada, ela está sendo batizada no Deus Trino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o que a gente chama de fórmula do batismo. A autoridade é em nome de Jesus e a fórmula seria invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática nos diz o seguinte: o batismo é uma ordenança de Cristo, como nós já vimos, e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Então, o batismo é uma ordenança de Cristo, portanto, a igreja deve obedecer essa ordem que é o batismo. Não é uma invenção de religião, não é invenção do homem, mas é uma ordem dada por Cristo. Assim como ele deu a ordem para evangelizar, para discipular, ele deu a ordem também para batizar. Ou seja, aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, eles são resultados, eles passam por uma evangelização, por um discipulado e por fim eles são batizados. E a verdadeira Igreja de Cristo, ela deve cumprir com as ordenanças de Cristo, que é evangelizar as pessoas, ensinar as pessoas e levarem as pessoas ao batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Romanos, capítulo 6, verso 1 até o verso de número 11. Romanos, capítulo 6, verso 1 até o verso de número 11. Nos diz assim, pois, o primeiro verso do capítulo 6.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aqui nós temos Paulo fazendo uma pergunta retórica aos romanos, dizendo o seguinte: olha, que diremos, pois? Perguntando aos irmãos. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É interessante porque Paulo, ele prega a salvação por intermédio da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, uma vez que a salvação é pela graça, a Bíblia diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E aqui Paulo faz uma pergunta retórica dizendo assim, olha, uma vez que nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos agora pela graça, então ele faz essa pergunta retórica, que já contém a resposta, ou ele próprio dá a resposta, ao dizer o seguinte, olha, já que uma vez que nós não somos salvos pelas obras, não somos salvos pelas obras da lei, não somos salvos pelas obras da carne, mas somos salvos pela graça. E a graça de Deus, ela é o favor imerecido, ela abunda exatamente em meio ao pecado, à desgraça humana. Ele leva então ao seguinte questionamento retórico. Bem, uma vez que nós somos salvos pela graça, então será que é necessário, será que é correto, será que deveríamos viver uma vida de pecado para que dessa forma a graça de Deus abundasse no nosso pecado? É isso que ele está perguntando. Se somos salvos pela graça, então quanto mais pecado, melhor para que a graça de Deus abunde. Essa é a pergunta retórica quando ele faz nesse versículo. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Qual seria a resposta? Ele dá no verso 2, de modo nenhum. De modo nenhum. Essa é a resposta de Paulo, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, no pecado? Ou seja, Paulo vai dizer, não, nós não devemos viver no pecado para que a graça possa abundar, de maneira nenhuma, pelo contrário. Se nós, de fato, nós estamos mortos para o pecado, nós tivemos um encontro com Cristo, tem que ser o contrário. Nós temos agora que viver como mortos para o pecado e vivendo agora debaixo da graça de Cristo. Ou seja, devemos viver para Cristo e não viver no pecado, uma vez que nós já morremos para o pecado. É o que ele vai exatamente responder. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como é que nós iremos viver no pecado? Para que a graça possa abundar. Se a graça exatamente ela manifesta na nossa vida quando nós morremos para o pecado. Então, de maneira nenhuma, nós podemos viver no pecado para que a graça abunde, porque a condição de estarmos vivendo, de sermos alcançados pela graça, é exatamente quando nós morremos para o pecado. Então não há como viver na graça de Cristo e ao mesmo tempo estar vivendo no pecado. Isso é um paradoxo. Então é isso que Paulo está dizendo, de modo nenhum. Porque se nós morremos para o pecado, como é que nós vamos viver no pecado? Isso é um paradoxo, não pode existir. Aí o verso 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele pergunta, ele leva ao questionamento, ou vocês, porventura, não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aqui eu faço uma observação, porque a lição, ela fala sobre o batismo nas águas, e aqui nós já lemos o texto do texto áureo, é o texto principal que fala do batismo nas águas, especificamente falando, mas o texto aqui de Romanos, da leitura bíblica em classe, ele está falando não de um batismo nas águas, aqui ele está falando de um batismo espiritual. Aqui eu quero chamar a tua atenção. Quando Paulo diz assim, ou não sabeis que todos nós, quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O que Paulo está dizendo aqui, ele está apresentando um batismo espiritual. Ou seja, todos aqueles que foram batizados em Cristo, ou seja,
todos aqueles que receberam a nova vida em Cristo Jesus, eles também foram mortos na morte de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele morreu para perdão dos nossos pecados, e a única maneira de nós vivermos a vida de Cristo é nós também morrermos com Cristo para o pecado. Então, quando Paulo ensina que nós somos batizados em Cristo, todos quanto fostes batizados em Cristo, fostes batizados na sua morte, ou seja, Cristo morreu e o nosso batismo, em primeiro lugar, aconteceu na cruz do Calvário. E o que é ser batizado na morte de Cristo? É exatamente ser crucificado com Cristo. Daí ele levantar o questionamento que não podemos viver no pecado porque nós já morremos no pecado. E você morre no pecado é exatamente quando você tem um encontro com o Calvário, tem um encontro com Cristo, você é crucificado em Cristo para não viver mais tua vida, mas para Cristo passar a viver em você. Então a ideia aqui do batismo em Cristo, do ser batizado na sua morte, é que aquele que não nascer de novo não pode ter a vida eterna. Ou seja, aquele que não morrer para o pecado, aquele que não for crucificado com Cristo, ele também não pode ter a vida eterna, não pode desfrutar da graça de Cristo. Então o batismo que Paulo está apresentando aqui, quando ele diz foram batizados em Cristo na sua morte, isso está falando da morte do velho homem, da morte da velha natureza. Está falando daqueles que morreram para o mundo, que morreram para o pecado. É desse batismo que está falando e não do batismo nas águas. E o batismo nas águas entra onde? O batismo nas águas é exatamente para aqueles que já morreram com Cristo. Ou seja, a ordenança divina era o quê? Ide, evangelizai, ensinai o caminho e então batizai. Ou seja, evangelizar levar a palavra de salvação ao pecador, o pecador reconhece esse pecador, ele é ensinado como viver agora pela graça, e uma vez consciente, arrependido, uma vez transformado, uma vez regenerado, uma vez morto em Cristo, crucificado em Cristo, agora ele com a nova vida, ele passa a viver a vida de Cristo, e o batismo nas águas é apenas o quê? Um testemunho público daquilo que aconteceu na sua vida interior. Entende? É aqui que entra o batismo. Então o batismo nas águas, ele é bíblico, porém ele deveria ser buscado, deveria passar pelo batismo aqueles que de fato têm consciência de que já nasceram de novo. Todos que são batizados têm essa consciência? Infelizmente não. Daí a necessidade de evangelizar e de ensinar o que é a vida com Cristo. Para aqueles que busquem o batismo, eles tenham consciência do ato público que eles estão fazendo, que é confessando publicamente a sua experiência de regeneração em Cristo Jesus. Que se alguém busca o batismo ou é batizado sem ter consciência plena do que está fazendo, sem ter liberdade no ato, sem ter maturidade, consciência de que aquilo ali é apenas um ato representativo daquilo que já aconteceu, que é o seu encontro com Cristo, ele estará apenas profanando uma ordenança divina. Daí as implicações em batizar pessoas que ainda não foram discipuladas, pessoas que ainda não necessariamente não se converteram, pessoas que não têm uma certa maturidade espiritual, como por exemplo uma criança que ainda não tem consciência do que está fazendo. Daí boa parte das igrejas elas não defenderem o batismo de uma criança, porque uma criança ela não tem consciência plena daquilo que ela está fazendo ao estar, por exemplo, sendo batizada nas águas. Então o batismo nas águas ele não é para a salvação, mas é para aqueles que são salvos. Então, diferente da forma católica romana de ver o batismo como um sacramento que confere graça ao batizado, a ceia ali,
o pão e o vinho como sacramento que confere graça, que é o próprio corpo de Cristo sendo ingerido, daí isso não ter uma base bíblica, porque batismo não é sacramento, no sentido de transmitir salvação para ninguém. O batismo é uma ordenança divina, é uma manifestação pública que comprova ou que vem testemunhar daquilo que já deveria ter acontecido no interior de cada convertido, de cada nascido de novo. Louvado seja o nome de Jesus. E aí o verso 4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, quando Cristo morreu, ele estava levando os nossos pecados. E aqueles que têm um encontro com Cristo, aqueles que são alcançados por Cristo, eles são sepultados. Ou seja, os seus pecados, a sua vida, a sua velha natureza, ela é sepultada juntamente com Cristo. Essa é a ideia do sepultamento. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, Cristo morreu para que nós também morrêssemos para o pecado na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Ou seja, a Bíblia diz que Cristo morreu para perdão dos nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação, ou seja, para garantir que de fato a obra redentora foi aplicada a nós, aqueles que morreram também com ele, que aceitaram o seu sacrifício. Isso quer dizer o quê? Que o batismo nas águas, a simbologia do batismo nas águas é a seguinte, olha: quando você está sendo emergido nas águas, daí a ideia de batismo, o termo batismo vem da palavra imersão, aquilo que é coberto, emergido. Ou seja, quando você é emergido nas águas, ali simboliza que você foi morto com Cristo na cruz do Calvário, você morreu com Cristo. Quando você é levantado das águas, isso quer dizer que você ressuscitou com Cristo. Cristo morreu, foi sepultado e Cristo ressuscitou dos mortos. O batismo significa o quê? Ao ser emergido, simboliza a sua morte para o mundo. Ao se levantar das águas, isso quando o pastor, o líder te levanta nas águas, aí você está o quê? Simbolicamente mostrando a nova vida, a vida eterna com Cristo Jesus. Essa é a simbologia do batismo quanto à imersão e o levantar das águas. Louvado seja o nome de Jesus. É isso que o texto ele está dizendo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em uma novidade de vida, ou seja, recebamos uma nova vida. Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, isso aqui é bem interessante, a ideia de ser plantado, porque a Bíblia diz que o grão ele não pode gerar uma nova planta para darem frutos se primeiro o grão não morrer. E para o grão dar nova vida é preciso ele morrer, ele ser sepultado. A mesma coisa é aqui aplicando a vida eterna. Você precisa morrer a sua natureza, o grão, que é a sua natureza, precisa morrer para que Cristo seja gerado dentro de você em uma nova vida. Então aqui, a ideia aqui é bem interessante o texto, quando diz o porquê se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Ou seja, o grão precisa morrer. Cristo foi plantado, Cristo morreu e ressuscitou em um corpo imortal, e nós devemos também morrer como um grão, morrer a nossa velha natureza, o nosso velho homem, para ressuscitarmos uma nova vida, uma nova planta. Isso é muito, muito profundo. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição, ou seja, iremos ressuscitar uma nova vida da mesma forma como Cristo ressuscitou. Aí o verso de número 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, a nossa velha natureza. Já falei isso de uma forma muito bem clara. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele,
para que o corpo do pecado seja desfeito, que é o grão morrer. Você planta um caroço de feijão, aquele grão ele tem que morrer para nascer, germinar uma nova semente, um broto que vai dar, novas sementes. Então aquele grão precisa morrer. Então olha o que o texto está dizendo. Nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, venha morrer, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então aquele que recebeu a nova vida em Cristo, ele já morreu para o pecado. Daí Paulo dizer que agora nós não podemos viver mais no pecado, porque estar na graça é exatamente estar morto para o pecado. É a morte da velha natureza. É o antigo grão morrer para brotar uma nova planta para dar, por sua vez, novos frutos. Essa é a ideia. Então, nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, aquele que está morto em Cristo, aquele que morreu para o pecado, aquele que morreu para as práticas pecaminosas, ele está justificado por meio de quem? Por meio de Cristo. Porque Cristo, ele morreu, mas ele o que? Ressuscitou para a nossa justificação. E aqueles que estão mortos para o pecado, para os pecados, ou para o pecado original, aquele que está morto para o pecado, ele não vive mais para o pecado. Então ele está justificado diante de Cristo. Ou seja, o que caía sobre nós era exatamente a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele, agora nós não devemos mais nada ao pecado. O preço pelos nossos pecados, ele foi pago diante de Deus através da morte de Cristo Jesus e, é claro, da sua ressurreição. Porque aquele que está morto está justificado, ou seja, aquele que está morto para o pecado, ele está justificado. Mas isso aqui não é religião que faz. Morrer para o pecado é só através de Cristo. É só através da cruz, através da aceitação, do reconhecimento de pecado e voltar-se para Cristo, morrendo com ele a nossa natureza, o nosso velho homem, para vivermos para Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Por quê? Nós morremos espiritualmente para o pecado. Então, nós morremos com Cristo. Se morrermos fisicamente, ou aqueles que morrerem fisicamente, ou que ainda hão de morrer fisicamente, nós temos a esperança que esses também haverão de ressuscitar. Por quê? Porque Cristo ressuscitou dos mortos. E a Bíblia diz que nós que estivermos vivos, mas que já morremos para o pecado, nós também seremos o quê? Transformados em um novo corpo imortal, sem pecado, para estar com Cristo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, verso 9, já não morre. Ele ressuscitou e não morreu mais, ele vive para sempre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Então isso aqui é bem interessante, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Ou seja, a morte não tem mais domínio sobre Cristo, porque Cristo venceu a morte. E aqueles que estão em Cristo também vencerão a morte física, porque Cristo venceu a morte física. Nós em Cristo, nós já vencemos a morte espiritual, porque nós nascemos de novo, e venceremos também a morte física, porque Cristo venceu a morte. E se nós morremos com ele também, não só espiritualmente, mas o nosso corpo também será ressuscitado com ele no dia da sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Muito, muito interessante esse versículo, entendeu? Muito interessante. Pois, repetindo, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Verso 10. Pois, quanto a ter morrido de uma vez
morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, o verso 10 vai destacar o seguinte: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, em relação ao homem. Então, o verso 9 fala da nossa morte, da nossa vida em Cristo, e agora fala em relação àqueles que agora foram alcançados pela graça. Diz o seguinte: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Ou seja, nós morremos de uma vez para o pecado. Se de fato nós recebemos uma nova vida, nós já não vivemos para nós mesmos. Nós já estamos mortos para o pecado. Daí o pecado ele não deve dominar sobre o nosso corpo. E os nossos pecados do dia a dia. Aqui está falando do pecado enquanto o pecado original, enquanto o domínio do pecado sobre nossa vida. Temos os nossos pecados do dia a dia, todos nós pecamos. Mas só que dentro de nós, o nosso desejo, o que nós lutamos a cada dia é para vivermos a vida de Cristo. Ou seja, Cristo está sendo gerado dentro de nós, e uma vez que Cristo ele está sendo gerado dentro de nós, não há mais em nós o prazer de viver em pecado. É isso que o texto quer dizer. Ou seja, nós não temos mais prazer em viver uma vida de pecado, porque nós já morremos com Cristo. Uma vez que nós recebemos a vida de Cristo em nossa vida, o verdadeiro cristão ele não tem prazer em viver uma vida de pecado. Então, é isso que o texto ele está dizendo: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ou seja, morremos uma vez para o pecado, e uma vez mortos para o pecado, nós agora vivemos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então não é possível alguém dizer que recebeu Cristo na sua vida, que agora ele desfruta da vida de Cristo, e ele continuar na vida de pecado. Por quê? Porque não há a mínima possibilidade de que nós tenhamos tido um encontro com Cristo, e uma vez tendo esse encontro com Cristo, nós permaneçamos numa vida de pecado. Então, aqueles que dizem que de fato tiveram um encontro com Cristo, mas permanecem numa vida cometendo o pecado, eles estão depondo contra a sua experiência com Deus. Estão depondo contra a sua experiência com Deus, porque o texto deixa bem claro que morremos uma vez para o pecado, mas vivemos então em Deus. E o verso 11 diz: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado. Ou seja, vós considerai como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui é importantíssimo. O cristão, ele nunca deve esquecer que ele já está morto para o pecado. Então a Bíblia diz que pelo temor do Senhor o homem se desvia do mal. Todo cristão tem que ter consciência. Não é preciso que esteja à vista do pastor, aos olhos de alguém o vigiando. Em qualquer lugar onde ele for, ele tem que ter consciência: eu já morri para o pecado e agora eu estou vivendo em Cristo. Seja em casa, seja na igreja, congregação, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, na universidade, onde quer que você esteja, você tem que ter consciência dessa verdade. Mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Comentário da lição, introdução. Nessa lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e os seus apóstolos. E posteriormente, esse rito continuou sendo praticado pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvio ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma.
Então aqui está colocando que o batismo é uma doutrina bíblica e, como toda doutrina, infelizmente ela é atacada no decorrer do tempo e muitos acabam desvirtuando as doutrinas bíblicas. E não tem acontecido de forma diferente com o batismo. Com o passar do tempo também, o batismo, enquanto ordenança divina, tem sido desvirtuado tanto quanto o seu propósito, quanto também a sua forma de como batizar. Qual o propósito do batismo? O propósito é exatamente uma demonstração de atitude daqueles que já nasceram de novo. E não o contrário, não ser batizado para nascer de novo. Que o batismo não torna ninguém salvo. Esse é o propósito do batismo. É uma demonstração pública daquilo que já aconteceu no nosso interior. E muitos não têm tido uma experiência com Deus, nunca tiveram uma experiência de novo nascimento, mas estão se batizando e estão sendo batizados, profanando o propósito do verdadeiro batismo. E também aqui fala do desvirtuamento da fórmula do batismo, que é essa fórmula bíblica aqui, que a maioria das igrejas defende, da teologia, que é esse batismo em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Primeiro tópico da lição: pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Primeiro subtópico: o batismo visto como um sacramento, a origem de um erro. Aqui o comentarista, é claro, repito, existe aquelas linhas teológicas que vai ver o batismo como sacramento, principalmente a igreja a católica romana e outras igrejas também veem assim, mas geralmente, majoritariamente, a igreja católica romana, pois a igreja, a maioria, poderia dizer assim, das igrejas evangélicas, bíblicas, elas não veem o batismo como um sacramento, como esse ato que transmite salvação para as pessoas em si. A maioria não, mas há quem crê assim, há também. E aí não podemos dizer que só existe uma maneira de crer. Então aqui, a lição aqui da CPAD, o comentarista vai apresentar, e é a forma como eu penso também, o batismo visto como sacramento é a origem de um erro. Ou seja, ver o batismo como um sacramento é um erro doutrinário. Então essa aqui é a ideia, que o batismo nas águas como um sacramento, exatamente a partir do momento que viu-se o batismo como um sacramento, assim como também a ceia, isso deu origem a um erro doutrinário que tem perpetuado em muitos lugares. Bem, então, o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico, como falei, veem a prática do batismo, não só católico, na tradição católica romana, como alguns segmentos do protestantismo histórico, veem a prática do batismo como um sacramento. O que é um sacramento? Aqui o comentarista traz a definição. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Então, o que é um sacramento? É esse sinal sagrado que quem participa dele recebe graça através daquele sinal. Como se, quando alguém batiza, então ali no batismo ele recebe a salvação no ato batismal. Quando alguém participa do pão ali e do suco e do vinho no ato da ceia, ele está comendo mesmo. Ali é o corpo de Cristo, ali de fato é o sangue de Cristo. Ali confere essa autoridade ali, como se transformasse aqueles elementos no corpo e no sangue de Cristo. Esse seria a ideia do sacramento. E isso não tem base bíblica, pelo menos dentro daquilo que nós defendemos. Portanto, o sacramento significa um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido,
Agostinho, por exemplo, o bispo de Hipona e um filósofo e teólogo, Agostinho de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja. Então, esse desvio doutrinário foi introduzido por Agostinho de Hipona. Ele entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual independentemente da fé de quem o pratica. Ou seja, a pessoa sendo batizada, independente da fé, se a pessoa tem ou não fé, tenha ou não nascido de novo, ele recebe graça ao ser batizado. Essa é a visão agostiniana quanto ao batismo nas águas. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Então, o batismo seria um sinal visível da graça de Deus que é invisível. Essa seria a forma da leitura do batismo como sacramento. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Ou seja, algumas tradições cristãs, como a católica e alguns da linha, alguns cristãos aí históricos, eles vão exatamente defender que para ser salvo é preciso a pessoa ser batizada nas águas. Se ela não for batizada nas águas, ela não será salva. E nós temos exemplos na Bíblia. Por exemplo, o exemplo mais clássico é aquele ladrão que estava ali ao lado de Jesus. Quando ele estava ali agonizando, ele reconheceu-se pecador e pediu Jesus para lembrar dele, né? Quando Jesus estivesse no seu reino. Jesus ofereceu salvação para aquele homem que não deu tempo de se batizar. E muitos exemplos de pessoas do passado e da atualidade que se convertem, mas não dá tempo de serem batizadas. Essas pessoas estão perdidas em hipótese nenhuma, porque o batismo, a pessoa tendo tempo e condição, ela deve buscar sim o batismo nas águas, mas o batismo ele não salva, não é um sacramento, ele não confere graça independente da fé, independente do novo nascimento. Isso nós não cremos. Subtópico 2. O batismo não é sacramento, mas uma ordenança de Cristo. O batismo não é um sacramento, mas uma ordenança. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não sacramento. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Seja batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Aqui temos a ordenança para o batismo. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. Não há. Tanto é que aqui vem primeiro o ide, o evangelizar, depois o discipular e depois a pessoa convertida, nascida de novo, ela ser batizada, é a ordem aqui. Portanto, não há nenhuma base bíblica que o batismo transmite graça para ninguém. O batismo bíblico, o ensino bíblico, melhor dizendo, é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter alguma graça através dele. Muito bem aqui colocado. O subtópico 3. O batismo deve ser administrado aos adultos. Aqui é dividido, claro, a maioria defende isso aqui, que o batismo deve ser para pessoas adultas. Adultos aqui entende pessoas que tenham discernimento. Há igrejas que colocam idade, 18 anos, outras 15 anos, adolescente. Isso com o tempo tem mudado. Na minha época, geralmente o batismo era geralmente 17, 18 anos acima. Não alguém de 14, 15 anos, geralmente não era batizado. Na minha realidade, onde eu congregava quase toda a minha vida, 49 anos, na Assembleia de Deus, nasci no lar cristão, geralmente era batizado pelo menos dos 17, 18 anos acima. Alguém com 15 anos, 16,
ser batizado, eu não me lembro. Eu me batizei, por exemplo, eu acho que eu já tinha uns 17 a 18 anos. Mas a questão aqui de o batismo não ser para criança, o que a linha aqui defende, é que o batismo deve ser para pessoas que tenham o mínimo de consciência do que está fazendo, que queira fazer aquilo, que tem certeza da sua vida com Cristo. Daí aqui dizer o batismo ele não ser ele ser administrado apenas para adultos. O batismo deve ser administrado aos adultos. Há igrejas que batizam, além da católica romana, há igrejas que batizam crianças, existem. Aí existem teologias e teologias, mas à luz do que a Bíblia ensina, é que o batismo deve ser para pessoas conscientes, pessoas que creem. E o ato de crer aqui é uma atitude de escolha, de liberdade, de consciência, de possibilidade de querer ou não querer. E um bebê não tem essa possibilidade, ele não pode ser responsabilizado por nenhum ato, uma vez que ele não tem consciência. E você só pode ser responsabilizado por aquilo que você pratica usando do seu livre-arbítrio, da sua livre iniciativa. Bem, o batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascidos com o pecado original, uma vez que o pecado, todos os homens nascem no pecado, então Agostinho entendia que os bebês, por serem nascidos no pecado original, eles precisavam ser batizados para serem salvos. Então essa era a defesa de Agostinho. Uma vez que o pecado passou a todos os homens, então o bebê ele já nasce no pecado original. Portanto, um bebê deve ser batizado para que ele seja salvo. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original, como se o batismo anulasse pecado. O batismo não anula pecado. Vou deixar bem claro, o batismo não anula pecado, a ceia não anula pecado. O que anula pecado é o sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só cobre, ele tira o pecado. Então só o sangue de Jesus anula pecado. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Então, se o argumento de Agostinho é que a criança ela precisa ser batizada porque ela tem já em si o pecado original, para que ela seja salva, ela seja batizada, Jesus diz que o reino de Deus pertence às crianças. Então a salvação de crianças, de bebês, isso também é uma discussão teológica, mas à luz da Bíblia, a criança, uma coisa é o pecado original, outra coisa são os frutos do pecado original, que são os nossos pecados. Ou seja, quando nós temos encontro com Cristo, nós nos livramos da ira de Deus quanto ao pecado original. Esse preço foi pago. Agora nós temos que lutar contra os nossos pecados de cada dia. Então a ira de Deus veio sobre o pecado original em Cristo Jesus. O preço do pecado original foi pago em Cristo. Aqueles que estão em Cristo estão livres da ira divina, mas ele tem os seus pecados do dia a dia, que ele tem que continuar crucificado em Cristo e dizendo não aos seus pecados, porque o vírus do pecado está em nós. Mas um bebê, uma criança, apesar de ter o vírus do pecado, de ter nascido no pecado, ela ainda não deu à luz, não concebeu, ela ainda não lançou mão de maneira livre, de maneira consciente do mal. Ela ainda não lançou mão. Daí, nós não cremos na necessidade do batismo de criança e nem na perdição de uma criança, como era o argumento aqui de Agostinho para poder batizar um bebê. Mateus 19,14 diz: deixai os pequeninos, não os estorveis ou não os expulseis de vir a mim, não impedis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Quando alguém queria impedir as crianças de aproximarem de Jesus.
Logo, não há vestígio no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Quem crê, aí então seria batizado, como tem Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, aí não fala mais nem em batismo. Mas quem não crê, então, se não crê, não faz sentido ser batizado, será condenado. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e nem para fazer escolhas. Nem para crer e nem para descrer. Nem para praticar o bem e nem o mal, porque ela ainda não tem consciência para essas coisas. Tópico 2 da lição, o símbolo e o propósito do batismo. Aqui já deixa bem claro que o batismo é um símbolo e tem um propósito. Símbolo do batismo. Qual é o símbolo do batismo? Primeiro subtópico. Identidade com Cristo. O batismo é um símbolo da nossa identidade com Cristo, ou seja, que nós já tivemos um encontro interior com Cristo. O batismo, por imersão, simboliza a união do crente com Cristo, por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, você é submerso na imersão, e o ato de emergir, de subir, essa é a figura simbólica. Então, você é submergido, é o ato de sepultar, simboliza o sepultamento em Cristo, e você emerge. Ao você subir das águas, isso quer dizer que você ressuscitou com Cristo. Essa é a metáfora, a simbologia do batismo. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submergido, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses, Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Louvado seja a Deus. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então vimos aqui o simbolismo do batismo. Subtópico 2, o propósito do batismo. Qual é o propósito do batismo? Testemunho público da fé cristã, aquilo que também já falei. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce às águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua vida em Cristo, ou seja, da sua morte ao descer e ao ser emergido das águas da sua ressurreição com Cristo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro, ou seja, você tem que estar consciente, não há um território neutro, não, mas o ato em si, ele vai me dar a possibilidade de pertencer ao corpo de Cristo? Não, aqui tem que estar totalmente consciente. Ninguém vai ser desculpável diante de Deus se passa por o batismo, ou pede o batismo, ou batiza alguém, sem que essa pessoa de fato não tenha consciência do que está fazendo, do ato, do propósito do batismo, do que simboliza de fato ser batizado. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir a Jesus. Então não é para salvar, é para salvos. Terceiro subtópico, não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Aqui é muito interessante. Que diz aqui que não há espaço para indecisão quanto ao batizar. Isso quer dizer o quê? Que alguém que verdadeiramente é salvo, que nasceu de novo, ele não rejeita o batismo nas águas.
Se alguém fica protelando, dizendo que não quer ser batizado, porque ainda não está preparado, isso é sinal de que essa pessoa ela ainda não foi convertida. Se de fato a pessoa ela tem consciência da nova vida em Cristo, do novo nascimento que ela está vivendo para Cristo, nada deve impedi-la de ser batizada. Aí é claro, cada igreja vai ter os seus critérios do batismo em relação a tempo de congregar, em relação à questão conjugal, etc, etc. Não vou entrar no mérito da questão. Mas se não, nenhum impedimento espiritual, acima de tudo, e legal, para que alguém seja batizado, não há espaço para indecisão. Será que eu devo? Será que eu não devo? E se eu não estiver preparado? Se não estiver preparado é porque ainda não está convertido, ainda não nasceu de novo. Mesmo porque todos nós somos sujeitos ao pecado e quem nos sustenta é Cristo. Não somos nós que nos sustentamos na fé. Então, se você não está preparado para batizar, tu também não está preparado para andar com Cristo, ou ainda não anda com Cristo. Isso aqui é muito sério. Então, não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Às vezes uns não batizam por ignorância. Outras vezes é por falta de convicção de fé. Existem aqueles que não batizam por ignorância, por falta de informação, e outras exatamente por falta de convicção de fé. No primeiro caso, quando é por ignorância, às vezes o crente entende que após ser batizado, não pode mais cometer qualquer tipo de falha, como se não, depois que eu batizei, eu mesmo, quando criança, tinha aquela impressão de que quando você batizasse, já era, você não podia mais cometer nenhum pecado, nenhuma falha. Gente, o pecado independe de você ser batizado ou não, você é um pecador. Então aquela ideia, não, eu vou batizar, eu não quero batizar não, porque quando eu batizar eu não posso pecar mais. Você não pode pecar de jeito nenhum. Agora, o poder para não pecar não está em você, está na dependência de Deus. E você vai pecar. Você peca até inconscientemente, você vai estar pecando. Agora, uma coisa você tem que ter consciência, é que você não pode amar o pecado. Você não pode afastar o Espírito Santo da sua vida a ponto de que você peque e nem perceba mais que está pecando. A ponto da sua consciência não te acusar de pecado. Quanto mais você aproxima de Cristo, mais aumenta a sua consciência de pecado. Eu sei todo dia que eu peco. Todo dia eu peço perdão a Deus dos meus pecados, porque eu sei que durante o dia todo eu peco. No olhar, no pensar, no agir, no omitir, eu peco o dia todo. Agora, a diferença é que eu tenho consciência que eu sou um pecador e que eu preciso me aproximar de Cristo. Eu preciso policiar a minha vida a cada instante. A cada dia eu estou me policiando para pecar menos, mas eu sou um pecador. Então alguns, por falta de ensinamento, às vezes rejeitam o batismo exatamente porque pensam assim, não, olha, um dia que eu batizar, eu não vou poder mais pecar, mas como se eles tivessem poder sobre o pecado, como se o ato de pecar ou de não pecar fosse um domínio nosso. Só Cristo é que tem poder para nos fazer vencer o pecado. Então, exatamente isso. Então, no primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado, não pode mais falhar. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado. É claro, ele diz que temos que evitar o pecado. Os que amam a Deus têm que odiar o pecado. Mas nós lutamos contra o pecado, mas de vez em quando ele nos apanha. Contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Não, for batizado, estou vacinado, quando eu sair do tanque, eu saio cheio de poder. A gente pensa assim, que quando for batizado nas águas, ele sai outra pessoa do tanque. Sai cheio de poder, cheio de unção, cheio de graça, e aí pronto. É como muitos que pensam que ao serem consagrados ao ministério, que eles vão receber assim um poder dobrado do alto, e agora eles não precisam mais nem orar, nem buscar mais a Deus, nem ler mais a Bíblia, porque o ato de ser separado para o ministério já deu a ele um poder, uma autoridade, uma unção, algo que ele já vai viver no automático. Não é assim que funciona. Da mesma forma que quando você sai do tanque de batismo, você não recebe uma vacina para não pecar nunca mais, a mesma coisa é a unção, a consagração. Fui consagrado, agora eu sou homem de Deus, não preciso estar preocupado com nada hoje. Nada disso, apesar que muitos se comportam assim.
Depois de que são ordenados ao ministério, eles agem como se fossem semideuses, como se não tivesse mais nesse mundo, como se o óleo da consagração, ou a confirmação daquilo que Deus já fez, que o chamado vem antes da confirmação humana, tem que ter a confirmação divina, como se a confirmação humana fosse o ápice da santidade. Ledo engano quem pensa, ensina e deixa transparecer esse posicionamento. Bem, então, o batismo não é uma vacina contra o pecado. O pecado, ele é vencido quando se anda no Espírito. Quem anda no Espírito não faz a vontade da carne, ou seja, não anda pecando. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Não são convertidos e, portanto, têm medo de ser batizados, não se batizam. Estão conscientes das implicações que esse rito traz, que é uma coisa séria, estão conscientes e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Olha, eu percebo que o batismo é coisa séria, eu ainda não estou totalmente decidido a viver uma vida para Cristo, então não quero batizar. E é melhor que não batize mesmo, porque se não são convertidos, é melhor que não se batize. Agora, quando se converterem, certamente buscarão o batismo. Terceiro e último tópico, a fórmula e o método do batismo. Fórmula e método do batismo. Fórmula trinitária é o primeiro subtópico. Fórmula trinitária do batismo, que é exatamente a fórmula. E aí aqui alguns confundem a fórmula com a autoridade. Eu acho que esse é o grande problema. A lição, ela, de uma certa maneira, ela deixa isso claro, mas não tão bem claro. Mas o que eu queria dizer é que essa questão, boa parte da confusão teológica que existe, é confundir a autoridade com fórmula. A autoridade para o batismo foi dada por Jesus. É em nome de Jesus que a igreja batiza. Agora, a fórmula que usa-se quando do batismo, a forma bíblica ensinada por Jesus, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, invocando o Deus Trino. Agora, a autoridade é em nome de Jesus. Mas aí há uma mistura, confundir autoridade com fórmula. Não, tem que batizar só em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus. Então, esse negócio de falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não concordo. Mas, na verdade, são pontos de vista doutrinários. Isso vai invalidar o batismo? Não vai invalidar o batismo, mas é uma visão doutrinária diferente, vamos dizer assim. Bem, a fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou a seus discípulos, portanto, ide, que é a ordenança, a autoridade é dada por Jesus, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a fórmula do batismo, invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São palavras de Jesus em Mateus 28, 19. Batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mas está dizendo aqui em nome do Filho. Mas quem é que está ordenando? A ordem foi dada por quem? Dada por Jesus. Então, Jesus é que deu a ordem para batizar. E quando batizar, deveria usar essa fórmula, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Porque, de fato, o novo crente, ele passa a estar em Deus. Passa a fazer parte da família de Deus. Fazer parte da família do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita 3 pessoas da Trindade. Por isso a fórmula trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas distintas com uma só essência. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica muito clara. Humanamente, como nossa razão vai entender essas 3 pessoas distintas, mas que ao mesmo tempo é um só Deus, tem uma só essência, a minha mente, por exemplo, não entende, mas eu aceito pela fé sem nenhum problema e nem quero entender porque eu não consigo entender, mas aí é questão de fé.
No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Subtópico 2. Fórmula herética do batismo. Aqui o comentarista chama de uma forma herética do batismo. É aquela fórmula que não invoca o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui é classificada como herética, ou seja, uma doutrina, um desvirtuamento da fórmula bíblica do batismo, segundo essa leitura aqui, para condenar o unicismo, usar apenas o nome de Jesus como uma fórmula batismal. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. O unicismo é aqueles que creem apenas, no caso, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é tudo a mesma pessoa, não são três, daí não faz sentido batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como se fossem três pessoas diferentes, uma vez que só existe um Deus, uma pessoa, e então não há, e a ordenança em nome de Jesus, que foi Jesus que mandou batizar. Então aí, para esses, a ordenança e a fórmula são a mesma coisa, não faz essa separação como nós fazemos, de ordenança e fórmula. Então, ordenança e fórmula são vistos como a mesma coisa. Uma pessoa foi quem ordenou, foi Jesus, e como há só um Deus, a fórmula é só em nome de Jesus. Então, um exemplo disso são os unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico desse grupo é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Temos aqui, por exemplo, um texto de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso de número 38. Atos 2, 38. Pedro respondeu, Pedro dizendo: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então Pedro está dizendo, vocês se arrependam e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. A autoridade que foi dada para o batismo era em nome de Jesus. Pedro está dizendo, vocês serão batizados em nome de Jesus. Mas alguns veem isso aqui como sendo a fórmula. Então a fórmula não é Pai, Filho e Espírito Santo, mas em nome de Jesus, porque Pedro está falando. Mas olha que lá foi palavra de Jesus. Mas isso eu não quero dizer com isso que eu tenho um problema com alguém que não seja válido o batismo, que alguém utilizou apenas em nome de Jesus. Eu, particularmente, eu não acho que seja inválido, mas a linha aqui teológica da Assembleia de Deus e da maioria das igrejas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para mim é um erro assim, uma fórmula doutrinária de ver. Aqui, por exemplo, é uma fala de Pedro, batizar em nome de Jesus Cristo. Então, pronto, então só preciso usar o nome de Jesus. Seria a ideia unitária, dos unitarianos. Porém, isso aqui não quer dizer também que não seja, porque a autoridade continua sendo em nome de Jesus, mas não quer anular que seja errada a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque quem não é unicista vai crer na Trindade, daí a invocação da Trindade no batismo. E ainda em Atos, capítulo 19, Atos 2, 38, nós lemos, aí vem o capítulo 19, o verso de número 5, 19, o verso de número 5, ouvindo isso, foram batizados em nome de Jesus. Estão falando aqui do batismo em nome de Jesus. Então, no caso aqui, o unicismo, ou esses que não fazem aí o batismo, a prática trinitariana, eles vão tomar exatamente textos como esse que nós lemos, como para dar suporte ao batismo apenas em nome de Jesus. Então convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitariana ou trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, como já falei, isto é,
naquilo ou naquele, né, que havia ordenado a batizar. Terceiro subtópico, imersão, o método bíblico do batismo. Aqui também o método, a palavra, uma vez partindo aqui do significado do termo batismo, é usado no original, que é imersão, que é estar coberto na água. Aí essa defesa dos maiores grupos aí cristãos, eles vão defender que o batismo bíblico correto é aquele por imersão e não por aspersão e outras fórmulas, mas seria por imersão a pessoa se totalmente imerso nas águas. Mas também não entro no mérito da questão quanto à condenação de outras igrejas que batizam por outra fórmula, desde que seja representativa da simbologia do que aconteceu na vida espiritual de alguém, eu também não vou questionar. Mas o certo é que a defesa do batismo por imersão ela é majoritária. Então, o batismo por imersão. O método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza, esse por aspersão, da aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizou, possui o sentido de mergulhar, de submergir. Tanto na Bíblia como fora da Bíblia tem o mesmo sentido, a palavra batismo de imergir ou submergir. Tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. Ou seja, o povo saía para ser batizado por João, onde? Lá no Rio Jordão, saía para ser batizado. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água, mostrando que Jesus foi batizado por imersão. João batizava onde havia muita água. Estamos aí as referências, Marcos 1, verso 5, Marcos 1, 10, que é o batismo de Jesus, João 3, 23, que João batizava por imersão. Então, são alguns textos usados para poder defender que o batismo bíblico, o modelo bíblico do batismo é exatamente o batismo por, no caso, imersão, e não o batismo por aspersão ou outras fórmulas de batismo que nós temos, no caso aí, que alguns praticam. Então aqui, segundo o texto aqui, o batismo verdadeiramente cristão seria o batismo por imersão. Esse seria o verdadeiro sentido do batismo bíblico. E por fim, a conclusão da nossa lição nos diz o seguinte, para concluir. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernente ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e nos tornamos pública a nossa profissão de fé. Então, o batismo é um sinal, né, uma manifestação pública daquilo que aconteceu, da nossa experiência de novo nascimento. Esse é o sentido do batismo, e não ter o batismo como salvação. Mas o batismo é uma ordenança bíblica e necessária a ser cumprida por todos os cristãos. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, que a paz de Cristo esteja no vosso coração. Amém.